Você sabia que existe um animal capaz de roubar a caça de um leão e ainda sair rindo? E que outro sozinho consegue esmagar ossos que nem um martelo aguentaria? Agora imagina esses dois se encarando. Lobos contra hienas. Caçadores de grupo. Estrategistas. O que vence quando matilha e clã se enfrentam? Se você acha que a resposta é óbvia, espera só até descobrir o que uma hiena faz quando está em minoria. E o que um lobo é capaz de fazer quando está protegido pela sua matilha. É muito mais desequilibrado. E ao mesmo tempo muito mais equilibrado do que parece. Vamos começar com uma verdade desconfortável. O lobo e a hiena são especialistas em guerra de gangues na natureza. Eles não são só caçadores. Eles são estrategistas sociais, políticos e até psicológicos. E é exatamente por isso que o confronto Wolf vs Hyena é tão fascinante. Mas antes de decidir quem venceria, você precisa entender quem realmente eles são. Porque se você ainda acha que a hiena é só um abutre que ri e o lobo é só um cachorro mais bravo, você está perdendo 90% da história. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais surpreendente. Em muitos aspectos, a hiena é mais felina que canina. E o lobo, em alguns comportamentos, é quase humano. E é essa diferença que pode definir quem vence em um confronto direto. Vamos por partes. Capítulo 1. Quem são esses guerreiros? Quando você ouve lobo, o que vem à mente? Floresta, neve, uivo e uma matilha perfeitamente sincronizada, quase como um exército. Agora, pensa em hiena. Savana africana, risada estranha e uma espécie que todo mundo acha covarde. Só que a realidade é bem diferente. O lobo cinzento, o mais famoso da família, é um superpredador espalhado pelo hemisfério norte. América do Norte, Europa, parte da Ásia. Ele vive em florestas, tundras, montanhas, desertos frios. Já a hiena malhada, a mais poderosa das hienas, domina a África subsaariana. Savanas, campos abertos, regiões semiáridas. Só aí já temos o primeiro ponto importante. Eles praticamente não se encontram na natureza. Mas a pergunta, quem venceria, continua intrigando por quê. Ecologicamente, eles ocupam papéis muito parecidos. Ambos são caçadores em grupo, ambos roubam comida de outros predadores, ambos atacam animais maiores do que um único indivíduo poderia derrubar. E ambos têm algo que muda completamente a dinâmica de qualquer combate: hierarquia social. Na matilha de lobos, tudo gira em torno de um casal dominante, muitas vezes chamado de alfa. Embora na natureza muitas matilhas sejam basicamente uma família grande com pais e filhotes de diferentes idades, nos clãs de hienas, a coisa é ainda mais radical. As fêmeas são maiores, mais fortes e dominam completamente os machos. E a posição de cada indivíduo no clã pode definir quem come primeiro, quem entra na briga e até quem sobrevive. Só que aqui vem a primeira virada. Você sabia que as hienas malhadas, ao contrário do mito, são incríveis caçadoras e não apenas carniceiras? Em algumas regiões, mais de 60% da carne que elas comem vem de caça própria, não de carniça. E mais, elas usam estratégia de grupo, cercam presas, testam, cansam e só então finalizam. E se você acha que isso parece muito com o que lobos fazem, não é, porque é. E esse é o motivo pelo qual esse confronto é tão equilibrado em conceito. Mas, se eles são tão parecidos, onde está a diferença real que decide uma luta? Guarda essa pergunta, porque no próximo capítulo vamos comparar o que realmente interessa em um confronto. Tamanho, mordida, resistência e, claro, inteligência de batalha. Capítulo 2. Força bruta. Quem é a máquina de destruição? Agora vamos ser diretos. Se você colocasse um lobo adulto e uma hiena malhada adulta frente a frente, 1 contra 1, quem teria mais hardware de combate? O lobo cinzento típico pesa entre 30 e 50 quilos, podendo chegar a 70 quilos em algumas populações gigantes do Ártico. É um animal longo, com pernas relativamente altas para correr grandes distâncias. Focinho alongado, corpo atlético. Ele é feito para a resistência. Correr, perseguir, testar o rebanho, buscar o indivíduo mais fraco. Já a hiena malhada pesa algo entre 45 e 80 quilos, com alguns indivíduos passando disso. E aqui começa a diferença visual. Ela tem o peito largo, a parte da frente do corpo muito musculosa, pescoço grosso, mandíbula monstruosa, enquanto a parte traseira é mais baixa. É quase como se você estivesse olhando para um tanque de guerra na frente e um carro comum atrás. Agora,
Estimativas colocam a pressão da mordida do lobo cinzento em algo em torno de 400 sq/square inches. Isso é mais forte que a maioria dos cães domésticos, mas a hiena malhada entra em outro campeonato. A mordida dela é frequentemente estimada em mais de 1000 psi. E não é só a força. As mandíbulas, os dentes posteriores e até a estrutura do crânio são adaptados para esmagar ossos grandes, como fêmures de antílopes, zebras e até búfalos. Isso dá a ela uma vantagem absurda em um combate corpo a corpo prolongado. Em termos de estrutura, o lobo aposta em mobilidade. Ele desvia, morde e recua. A hiena aposta em aguentei o tranco, agora é minha vez. Ela é extremamente resistente a ferimentos, tem pele grossa, músculos densos e já foram registradas hienas sobrevivendo a ataques brutais de leões e de outras hienas. Se você ainda está comigo, aqui vem o primeiro choque. Em um duelo físico direto, 1 contra 1, com tempo suficiente, a balança de força bruta pende para a hiena. Mais pesada, mordida mais forte, anatomia mais robusta. Isso não significa que o lobo não tenha chance, mas significa que ele entra nessa briga em desvantagem se não tiver a ajuda da matilha. Só que não é só de músculo que se vence uma guerra. Tanto lobos quanto hienas são obcecados por uma coisa: estratégia de grupo. E aí, meu amigo, a coisa muda de figura. Porque um lobo sozinho é um lobo vulnerável, mas uma matilha bem coordenada é uma máquina de caça quase perfeita. No próximo capítulo, a gente entra justamente nisso. Como lobo e hiena transformam grupos em armas e o que acontece quando 2 grupos desses colidem. Capítulo 3. Guerra de gangues. Matilha vs clã. Imagina a cena. Um pequeno grupo de hienas encontra uma matilha de lobos. Ninguém quer ser o primeiro a recuar. Como esse confronto se desenrola? Para entender, você precisa ver como cada um desses animais opera quando está em modo guerra. A matilha de lobos funciona quase como uma equipe de operações especiais. Eles se comunicam por vocalizações, olhares e posições do corpo. Durante a caça, alguns lobos podem avançar mais, outros ficam de lado. Alguns tentam isolar a presa do grupo. Eles sabem explorar o terreno, encurralar, cercar. Em um confronto com outro predador, eles fazem algo parecido. Cercam, testam, morde um lado, recua, outro entra. É ataque coordenado e distribuído. O clã de hienas, por outro lado, é mais caótico visualmente, mas isso não significa falta de estratégia. Elas usam a superioridade numérica como principal arma. Uma hiena sozinha é ousada. Mais cuidadosa, 3 ou 4 já começam a fazer pressão. 10, 15 juntas, isso vira um tsunami. Elas cercam, testam a confiança do inimigo, emitem chamados específicos e rapidamente podem transformar um duelo em massacre numérico. Agora, vem um detalhe que quase ninguém percebe: a polaridade social. Lobos são muito unidos internamente, com laços familiares fortes, mas costumam evitar grandes confrontos com grupos maiores. Eles sabem instintivamente que lesão grave é sentença de morte. Já as hienas são incrivelmente agressivas, até entre si. Brigas violentas dentro do clã são comuns. Disputas por alimentação e hierarquia, acesso à caça. Isso cria animais psicologicamente preparados para conflitos brutais. Em um cenário hipotético de confronto entre grupo de lobos e grupo de hienas, 2 fatores decidem muita coisa: número e território. Lobos em seu próprio território têm vantagem de conhecimento do ambiente, pontos de fuga, locais de emboscada. Já hienas em grupo numeroso, em território aberto, podem usar a resistência e a coragem quase suicida para avançar sem parar, forçando os lobos à defensiva. E aqui vem aquela pergunta que eu deixei em aberto: o que acontece quando 2 grupos desses realmente decidem brigar até o fim? Na natureza, quando predadores poderosos se encontram, muitas vezes o que rola é intimidação. Demonstração, gritos, corridas curtas, algumas investidas e um dos lados recua. Mas se ninguém ceder, o resultado é brutal: ataques coletivos, perseguições individuais e no meio do caos. Muitas vezes, o lado em menor número acaba isolado e esmagado. Mas isso ainda não responde quem levaria melhor: matilha de lobos ou clã de hienas. Para isso, a gente precisa pegar casos reais de interações parecidas e ver quais padrões se repetem. Se você ainda está aqui, agora vem a parte que muda o jogo. As hienas já foram vistas fazendo com outros predadores
exatamente o que poderiam fazer com lobos. Capítulo 4. O estilo ladrão de caça e o efeito psicológico. Você já ouviu a expressão roubar no psicológico? As hienas são mestres nisso. Na África, uma cena é clássica. Um grupo de leões caça uma presa, começa a comer e de repente começa a ouvir risadas, gritos, vocalizações agudas. São hienas chegando. Primeiro 2, depois 4, depois 8, às vezes mais de 20. Elas cercam, provocam, atacam por trás, puxam pedaços, testam quem é mais corajoso. Os leões, mesmo sendo maiores e mais fortes individualmente, acabam cedendo quando estão em minoria. Essa tática funciona também contra cães selvagens africanos, outro predador social extremamente eficiente. Os cães são rápidos, coordenados, caçam com uma precisão incrível. Só que, quando as hienas chegam em número suficiente, a história se repete. Pressão constante, roubo de carne, assédio, até os cães desistirem da refeição. Agora, transporta essa dinâmica para um cenário Wolf vs hiena. A matilha de lobos, assim como os cães selvagens, é muito coordenada, muito unida, mas isso não impede que um grupo numeroso de hienas use a mesma técnica de assédio e roubo. Hienas têm uma vantagem psicológica. Elas não parecem ter medo de apanhar. Muitas vezes, avançam mesmo levando mordida, mesmo sangrando. Elas se apoiam na pressão constante, na intimidação sonora, e no simples fato de que, se tiverem mais bocas do que o inimigo tem dentes para se defender, em algum momento alguém vai vacilar. Lobos, por outro lado, são estrategistas de energia. Eles evitam gastar força sem necessidade, evitam riscos excessivos. Se uma matilha derruba uma presa e percebe que o custo de defendê-la contra um grupo numeroso de adversários é alto demais, muitas vezes, a escolha é recuar, sobreviver e caçar novamente depois. Se você ainda está comigo, aqui entra o ponto-chave. Em um confronto por carcaça, por comida roubada, um grande grupo de hienas leva vantagem sobre um pequeno grupo de lobos. Não porque cada hiena seja uma supermáquina individualmente, mas porque a soma de ousadia, resistência, número e tática de assédio costuma funcionar. Só que existe um cenário onde os papéis se invertem de forma chocante. E é aí que o lobo vira um verdadeiro fantasma da floresta. Capítulo 5. A arma secreta dos lobos. A caça estratégica. Você já reparou que, quando se fala de lobos, quase sempre aparecem imagens deles perseguindo alces, cervos, bisões, renas? Isso não é à toa. O lobo é um especialista em algo muito específico: derrubar alvos grandes por desgaste e inteligência. O grande truque da matilha não é só correr atrás de uma presa, é selecionar. Observar o rebanho, identificar qual animal está mancando, qual é mais velho, qual é jovem demais, qual se afasta do grupo. Eles transformam a caça em um teste de fraqueza. E quando a presa é escolhida, a matilha funciona como uma orquestra. Alguns pressionam, outros cercam, alguns cansam a vítima, até que ela desmorone. Esse estilo de caça exige coordenação, comunicação e, principalmente, confiança mútua. Cada lobo depende do outro. E isso gera um tipo de vínculo que, em combate com outro predador, pode se transformar em coragem coletiva. Quando percebem que estão em vantagem numérica ou territorial, os lobos podem se tornar implacáveis. Existem registros de matilhas atacando ursos, pumas e até cães domésticos em grupo, testando, cercando, impedindo fuga. Em ambiente de floresta densa, com neve profunda, o lobo ganha ainda mais força. Ele está em casa. Ele conhece as rotas, sabe onde pisar, sabe como usar o terreno a seu favor. Agora, imagina esse cenário. Uma matilha de lobos grandes, adaptados ao frio, em território que eles dominam, contra um grupo de hienas hipoteticamente introduzidas nesse ambiente. Quem você acha que se adaptaria melhor ao frio, à dificuldade de locomoção na neve, à escassez de alimento? Lobos têm pelagem densa, são especialistas em percorrer grandes distâncias em ambientes hostis. Têm habilidades sociais altamente refinadas para a cooperação em condições extremas. Hienas, por outro lado, são ótimas em ambientes quentes, abertos, com longos campos de visão onde sua resistência ao calor e sua mordida esmagadora brilham. Se você ainda está aqui, a virada é essa. Em terreno de lobo, com clima de lobo e estratégia de lobo, a matilha tem grande vantagem sobre um grupo de hienas. Em terreno de hiena, aberto, quente, com visão ampla, com muito espaço para manobra e reforços de clã, as hienas se tornam um pesadelo. Isso nos leva a um ponto central da briga:
Wolf vs Hiena. Não existe resposta única sem contexto. Mas ainda falta falar de uma coisa que muda completamente o peso da balança: inteligência social e hierarquia. Capítulo 6. Cérebro e política. Quem é mais inteligente? Talvez você não saiba disso, mas hienas têm um cérebro mais desenvolvido do que muita gente imagina. Estudos mostraram que a complexidade social dos clãs de hienas é comparável à de primatas. Como macacos, elas reconhecem dezenas de indivíduos, lembram de alianças, de traições, de parentesco, são capazes de formar coalizões, de se unir contra determinados membros, de excluir rivais. Essa inteligência social está diretamente ligada ao fato de que a vida em um clã de hienas é um jogo político constante. Fêmeas dominantes, subalternas, machos subordinados. A posição da mãe influencia o status dos filhotes. E essas relações determinam quem entra primeiro em uma carcaça, quem pode se aproximar de quem e, principalmente, quem tem mais apoio em um conflito. Em outras palavras, uma hiena não é só forte fisicamente. Ela é a estrategista social. Os lobos também são altamente inteligentes. A estrutura familiar gera coesão. Eles aprendem, imitam, ensinam filhotes. Podem alterar estratégias de caça com base em experiências passadas. Há registros de lobos evitando áreas onde armadilhas humanas foram colocadas, mudando rotas, até testando os limites de perigo. Quando o assunto é combate com outros predadores, tanto lobos quanto hienas parecem pesar riscos. Nenhum deles enfrenta cegamente um inimigo, visivelmente superior em número, a não ser em situações de desespero. Mas existe uma diferença bem interessante aqui. Hienas são mais propensas à provocação ativa. Às vezes, se aproximam de leões, cães selvagens e até humanos apenas para testar reações, roubar alimento ou simplesmente reafirmar presença. Já lobos tendem a ser mais cautelosos com criaturas desconhecidas, especialmente em áreas com presença humana intensa. Se você ainda está comigo, aqui vai um detalhe curioso. Quando cientistas colocaram hienas para resolver problemas em dupla, elas demonstraram capacidade impressionante de cooperação, até superior à de alguns primatas em certas tarefas. Isso reforça a ideia de que em grupo elas conseguem coordenar ações com rapidez. Em um confronto, Wolf versus hiena, essa inteligência social significa que ambos são capazes de avaliar se vale a pena lutar, medir quantos membros estão presentes, entender o risco de ferimentos sérios e até optar por recuar estrategicamente. Ou seja, na vida real, é bem provável que muitos desses confrontos terminassem muito antes de virar combate mortal, com um lado simplesmente recuando, mas você não veio até aqui só para ouvir que eles se evitariam. Você quer saber, no limite, quem venceria se o conflito fosse inevitável. Respira fundo, porque agora chega ao clímax. Vamos montar cenários específicos de confronto e ver quem leva a melhor. Capítulo 7. Cenários de batalha. Quem leva a melhor? Agora, vamos ao que você provavelmente está esperando desde o começo. Cenários de confronto direto. Cenário 1. Um lobo versus uma hiena malhada. Campo aberto. Sem ajuda, sem matilha, sem clã. Um lobo cinzento adulto, saudável, contra uma hiena malhada adulta. Nesse caso, a balança física pesa para a hiena. Mais pesada, mandíbula mais forte, estrutura mais robusta. Um lobo poderia ser mais ágil, utilizar ataques rápidos, tentar evitar um confronto prolongado. Mas, se a luta fosse até o fim, sem fuga, a probabilidade maior seria da hiena vencer. Cenário 2. Pequena matilha de lobos versus pequeno grupo de hienas. 3 a 5 lobos contra 3 a 5 hienas. Terreno neutro, aberto. Aqui a coisa complica. As hienas têm vantagem individual e não têm tanto medo de lesão. Elas podem se jogar mais na briga. Já os lobos têm melhor coordenação visual de grupo, podendo atacar de diferentes direções e recuar rapidamente. Se as hienas forem malhadas com peso semelhante ou maior que os lobos, e o combate for direto, corpo a corpo, matilha grande de lobos versus pequeno grupo de hienas. Agora imagina 10 ou 12 lobos contra 4 ou 5 hienas. Nessa situação, a vantagem coletiva volta para os lobos. Eles poderiam cercar, atacar pelas costas, dividir a atenção das hienas. A mordida de uma hiena é devastadora, mas ela não consegue morder 10 inimigos ao mesmo tempo. Se os lobos fossem agressivos o suficiente, poderiam derrubar uma hiena isolada rapidamente.
Cenário 4. Grupo grande de hienas vs matilha pequena de lobos. 4 ou 5 lobos contra 15. 20 hienas. Aqui, o filme muda. É muito provável que, depois de testes, vocalizações e algumas investidas, os lobos recuassem. E se por algum motivo eles fossem obrigados a ficar, o risco seria altíssimo de serem cercados, atacados em grupo e, basicamente, esmagados numericamente. Cenário 5. Disputa por carcaça. Esse é o mais realista. Uma matilha de lobos abate uma grande presa. Minutos depois, um grupo de hienas chega. Em pouco tempo, chegam mais hienas. E mais. A tendência natural, se as hienas tiverem número suficiente, é que os lobos comecem a ser pressionados. Até o momento em que a matemática fala mais alto. Muitos inimigos, risco de lesão grave, pouca comida restante. Eles recuam. É basicamente a mesma cena que já acontece na África com outros predadores. Se você ainda está aqui, percebe que o verdadeiro vencedor não é só força ou inteligência. É contexto, número, território, momento, motivação. Mas a promessa lá do começo ainda não foi completamente cumprida. Eu disse que havia um ponto surpreendente sobre quem é realmente mais assustador nessa equação. E é agora que eu vou te contar. Capítulo 8. A revelação. Quem é o verdadeiro vilão da história? Você chegou até aqui esperando talvez uma resposta definitiva. O lobo venceria ou a hiena venceria. Mas a virada mais inesperada é outra. O predador mais perigoso no confronto, Wolf versus hiena, não é nenhum dos dois. É o que está assistindo de fora, o ser humano. Lobos já foram perseguidos, caçados, exterminados em vastas áreas do planeta por medo, por competição com gado, por mitos. Hienas também são odiadas em muitas regiões da África, vistas como pragas, monstros de histórias noturnas, alvos de retaliação. Em muitos lugares, a verdadeira batalha não é entre lobos e hienas, mas entre esses animais e nós, onde lobos desapareceram. Ecossistemas inteiros mudaram, populações de herbívoros explodiram, vegetação foi destruída, outros animais foram afetados. Onde hienas foram caçadas intensamente, o equilíbrio com carniça, doenças e abundância de pequenos predadores também mudou. E aqui vem o ponto mais chocante. Se um dia lobos e hienas realmente se encontrassem em larga escala, num mundo totalmente moldado pela ação humana, provavelmente já seria um ambiente tão alterado que nenhum dos dois estaria realmente no seu auge. Mas, voltando à sua pergunta original, num confronto direto entre caçadores de grupo, quem leva a melhor? Em luta individual, hiena malhada tende a levar. Em grande grupo contra pequeno grupo, quem tiver maior número e confiança ganha. Mas grandes grupos de hienas são aterrorizantes para qualquer predador. Em ambiente de floresta fria, com terreno favorável e matilha experiente, lobos podem ter grande vantagem tática. Em savanas abertas, quentes, com grandes clãs, hienas se tornam soberanas. Então, a resposta honesta é: não existe campeão absoluto. O que existe são especialistas diferentes em guerras diferentes. Se você ainda está aqui, você já entendeu que essa batalha não é só sobre dentes e garras. É sobre estratégia, ambiente, sociedade, medo, coragem e sobre o papel que nós, humanos, temos na sobrevivência dessas espécies. Conclusão. E agora? O que você faz com isso? Agora que você sabe que o duelo Wolf vs Hiena, Pack Hunter Face-Off, é muito mais complexo do que simplesmente quem é mais forte. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois de tudo isso, de qual lado você fica? Da matilha silenciosa, estrategista, que domina florestas frias? Ou do clã barulhento, ousado, de mandíbulas de aço que enfrenta até leões? Comenta aí embaixo. Em um cenário imaginário perfeito, com números iguais, quem você acha que venceria? E por quê? Você está mais time lobo ou time hiena? Se esse mergulho no mundo dos caçadores de grupo te fez olhar de outro jeito para esses animais que muita gente só vê como vilões, aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com aquele amigo que sempre discute quem ganharia em batalhas entre animais. Porque no fim das contas, entender essas criaturas incríveis é o primeiro passo para a gente parar de ser o verdadeiro vilão da história e começar a ser o aliado que elas precisam para continuar existindo.